Olá, sou eu, Gustavo Oliveira, aqui de novo direto do nosso canal. Eu trouxe aqui hoje comigo um grande amigo, uma figura fantástica, o César Ferreira. Esse cara aqui, ó, só de banco, tem mais de 20 anos de experiência. Depois que ele saiu dos bancos ainda, ele já está quase 10 como consultor na área de seguros. E ele trabalha com cada produto, pessoal, que vocês nem imaginam. O seguro no Brasil evoluiu muito e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E ele acompanhou todas essas tendências, essas mudanças, e está surfando aí na crista da onda de tudo que tem de melhor. E por que eu chamei ele aqui? Exatamente porque muitos desses produtos são direcionados para você, empresário, você, empreendedor. Vamos falar aqui nessa série de duas entrevistas, vamos fazer inclusive aqui, esse é o primeiro bloco, nós vamos falar sobre sucessão. Seguros sobre sucessão empresarial. E aí você vai ver um pouco do que essas ferramentas podem fazer por você e pelo seu negócio. César, mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço. Sempre será muito bem-vindo. Sempre que tivermos temas aí de interesse do empresário, vai ser sempre uma honra te receber aqui. Fico à disposição. Estamos aí junto na estrada já há alguns anos, né? Então, fala um pouco para a gente da importância de um planejamento sucessório para que os empresários possam entender um pouquinho sobre esses produtos. Legal, Gustavo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E esse é um tema bastante interessante. A maioria dos empresários hoje não sabe que existem instrumentos tão eficientes para o planejamento sucessório. E a nossa missão é essa, é mostrar que existe um bom caminho. E é fato e notório que também os empresários, a maioria das empresas, às vezes, não estão preparadas para o evento falecimento de um sócio. Às vezes não existe verba necessária para comprar a parte que cabe aos herdeiros. Às vezes não existe verba necessária para manter a empresa funcionando. E o nosso produto, uma das nossas soluções dentre as seguradoras que a gente representa, contempla sim esse plano que é muito importante no dia a dia do brasileiro, do empresário brasileiro. Bacana, César, bacana. Mas assim, o pessoal fica perguntando, será que isso vai acontecer comigo, né? Enfim, será? Então dá uma noção aqui, você me mostrou outro dia dados estatísticos muito bacanas, de qual é a probabilidade de alguém ter um sinistro até os 65 anos de idade, assim, empresários que estão juntos em 2 ou em 3, conta pra gente um pouco. Perfeito. Hoje a gente vive realmente num país que a falta de segurança é visível, né? Infelizmente a gente vê fatos horríveis acontecendo a cada momento. Então, estatisticamente, para um empresário, uma empresa, uma clínica médica que tenham duas pessoas fundamentais, 2 sócios, a chance desses sócios virem a falecer, se eles estiverem na idade entre 30 e 45 anos, é de 45% a 50%. Ou seja, 2 sócios de 30 a 45 anos, com essas idades combinadas, a chance deles vir a falecer até os 65 varia de 45% a 50%. E é bastante coisa, né? E para as empresas que têm 3 sócios, esse percentual já aumenta para 58% a 65%. De um dos sócios vir a falecer. Ou seja, temos que dar atenção para essas questões. Eu acho que o empresariado brasileiro é fato notório que você, empresário, você, empreendedor aqui no Brasil, tem que pensar num monte de coisas. E a gente reconhece isso, sabe? Que já é uma tarefa difícil. Mas pensar nisso aqui também é pensar em você, na sua família, na sucessão, na continuidade da sua empresa, que é uma coisa que muita gente não fala. Mas se essa probabilidade é tão óbvia assim, então por que esses empresários não dão atenção para isso? Será que eles acham que eles são super-heróis? Que eles são imortais? Por que eles não dão a devida atenção para isso? Um fato é esse mesmo, né? Que todo mundo às vezes acha que isso não vai acontecer comigo. Pode acontecer com outras pessoas. E, infelizmente, tenho certeza que vocês que estão nos assistindo conhecem pessoas que passaram por esse momento difícil. E o fato, às vezes, de você não ter acesso a esse tipo de informação é o que dificulta, às vezes, a pessoa saber que existe essa solução. Os grandes bancos hoje não oferecem esse tipo de produto.
né? A maioria das corretoras de seguros também não. Então, algumas corretoras de seguros sim, mas a maioria não. Então, escritórios como o nosso, especializados nesse sistema, temos acesso a esses níveis de produtos que faz com que aí sim o empresário nos ouça, né? Para entender melhor como funciona esse produto de sucessão empresarial. Muito bacana, realmente importante, é um alerta, né? Fica sempre um alerta para você, empreendedor, sobre a importância disso e da realidade da situação e como lidar com isso. Porque o mais importante que nós estamos dando aqui, temos de dica para você, é que existem formas possíveis, factíveis, para que você toque, né, o seu negócio pensando também na sucessão. Perfeito. E não é uma coisa para empresas gigantes, né? A gente vai falar sobre isso aqui. E o mercado cresce a passos largos do Brasil e esses produtos são bem mais sofisticados, né, César? Explica pra gente assim um pouco do como esse seguro funciona, como é que ele... Tá, perfeito. Quando a gente faz a nossa primeira reunião com o cliente, primeiro a gente quer identificar de que maneira esse tipo de produto pode ser importante para a continuidade da empresa, isso é o aspecto principal, não é? Existe uma análise a ser feita que são a análise das informações financeiras da empresa, dos sócios, balanço, faturamentos, contratos sociais, e aí a gente submete uma proposta para a seguradora, se a seguradora aceita ou não. Hoje as coberturas vão até 100 milhões de reais, a gente pode submeter coberturas até 100 milhões de reais, mínimo 500 mil, e aí é feita toda uma análise, não só técnica e financeira, mas também uma análise clínica do sócio, porque o segurado, na verdade, é o sócio, a empresa ela apenas vai pagar o prêmio, né? E ela vai receber a indenização para que essa indenização seja realmente utilizada para comprar as cotas de um sócio que venha a falecer. E tudo isso a gente sempre recomenda junto ao seu jurídico, ao seu contador, que faça um aditivo contratual, que existe um plano sendo contratado com este objetivo. Inclusive isso é uma exigência, né, do contrato, que naquela cláusula de morte, que tenha lá a redação específica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui depois também. E aí, mas aí o pessoal está em casa aí pensando, assistindo a gente, falando, mas eu tenho uma empresa limitada, uma empresa do simples, uma sociedade simples, eu posso... Todas essas são aceitas. A única ressalva que às vezes a seguradora pede que evite é para sociedades anônimas, que podem ter questionamento jurídico por parte dos herdeiros futuramente, diferente dessas outras empresas que você citou. Perfeito. Então a SA de capital fechado... não seria o mais recomendável. Não é o mais recomendável porque pode haver questionamentos jurídicos futuros. Diferente destas outras. Interessante, interessante. Percebam, pessoal, o quanto tem de informação, qual é o tamanho da riqueza de detalhes que existe nisso. Você tiver dúvidas, tiver interesse em mais informações, procurem aqui, escrevam aqui no canal. Eu encaminho para o César, é importante que vocês tenham acesso a todas as informações. A intenção da entrevista é realmente provocar você para parar, para pensar nisso. Pense nisso, dê uma olhadinha na sua cláusula de morte. Todo contrato social, inclusive o da sua empresa, tem que ter essa cláusula. É obrigado, de acordo com o Código Civil, é obrigado a ter a destinação do que acontecer na cláusula de falecimento. Então, você é obrigado a pensar nisso. E a gente está aqui trazendo uma solução fantástica para você. Só que agora eu vou aqui encerrar a primeira parte dessa entrevista com o objetivo de fazer isso dividido em dois blocos, para que você possa tomar um cafezinho entre uma e outra. E aqui não deixe de curtir a gente, clica aqui embaixo no nosso canal, acompanhe e aguardem. Daqui a alguns dias estaremos publicando a parte número 2 dessa entrevista. Obrigado César. Eu que agradeço. Voltamos em breve. Obrigado, um abraço pessoal. a todos. Valeu. Obrigado.